Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É bom nós estarmos aqui, estarmos na casa de Deus, louvando e exaltando o nome do Senhor. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Juízes, Juízes capítulo 14. Juízes capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 9. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: E desceu Sansão a Timnat, e vendo em Timnat uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e assim declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timnat das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-me por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o teu povo, entre o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timna, e chegando às vinhas, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomando nas suas mãos, foi-se andando e comendo dele. E foi ao seu pai e à sua mãe, e assim lhes deu. E assim ambos comeram mel, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto que nós lemos relata o casamento de Sansão. Eu gostaria de falar um pouco com os irmãos acerca da vida de Sansão. Sansão foi um homem escolhido pelo Senhor, levantado pelo Senhor, estabelecido pelo Senhor, para ser um juiz
em Israel. Naqueles dias, Israel era dominada e constantemente afrontada pelos seus inimigos, os filisteus. O Senhor então envia um mensageiro, o Senhor então envia um anjo. Isso está no capítulo de número 13. O texto nos fala que os filhos de Israel, a nação de Israel, tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor novamente os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Se nós lemos a palavra do Senhor em Juízes, nós vamos ver que a nação de Israel, o povo israelita, eles vivem numa constante oscilação. Ora eles estão servindo ao Senhor, ora estão se desviando da presença do Senhor. Uma hora estão servindo e sendo fiéis, queimando incenso nos altares a Deus, outra hora estão se prostrando a outros deuses, a outras nações, deuses estranhos. E todas as vezes que a nação, ela tornava-se a fazer mal aquilo que era mal perante aos olhos do Senhor, o Senhor entregava o povo na nação dos inimigos do povo de Deus. Para quê, irmãos? Para que aquele povo, sendo oprimido, apertado por aqueles inimigos, voltassem a clamar ao Senhor, voltassem a buscar o Senhor. E o texto nos fala que durante 40 anos eles estavam entregues na mão dos filisteus. Porém havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. O nome desse homem era Manoá. A sua mulher, a Bíblia nos fala que ela era estéril, não gerava, não dava vida, não tinha filhos. Porém, um certo dia, o texto sagrado nos fala, irmãos, que o Senhor envia um enviado, um mensageiro, um anjo, e este aparece para esta mulher. E a palavra daquele anjo, versículo 3 do capítulo 13, nos diz assim: agora você é estéril, porém conceberás e terás um filho. Olha que interessante, irmãos. O anjo fala: o teu presente você é estéril, mas no teu futuro você conceberás e darás à luz um filho. Sabe o que? Às vezes você pode estar olhando para o teu presente e ele pode não estar dentro daquilo que você planejou, mas se você estiver debaixo de uma palavra de Deus, o teu futuro será diferente. Eu e você só precisamos permanecer debaixo dessa palavra. O texto nos fala que esse anjo, ele dá essa mensagem: você terá um filho. Junto a esta mensagem, ele diz: esse filho será alguém importante. Israel está sendo afligido pelos seus inimigos, e esse alguém será alguém importante. Eu vou trazer livramento para esta nação através desse filho. Sendo alguém que é enviado por Deus, sendo alguém que é promessa de Deus, sendo alguém que foi prometido por Deus, ele não pode viver como alguém comum. Ele não pode viver de forma natural. Ele será nazireu de Deus. Ele será escolhido, separado desde o ventre da sua mãe. Então o texto nos fala que a partir daquele momento ela concebe, ela passa a estar grávida. O interessante é, irmãos, que o voto do nazireado não está apenas reservado ao filho. Aquela mulher, já com o filho no ventre, já se coloca na posição de obediência à mensagem de Deus.
Sabe o que acontece? Às vezes a gente quer uma promessa, a gente quer um milagre, a gente quer uma resposta, mas não se coloca na resposta, não coloca debaixo de uma palavra de obediência. O texto não fala que ela esperou o filho nascer para que o filho fosse nazireu. Ela obedece à voz daquele mensageiro e ela já por si se coloca debaixo desse voto de nazireado. Sabe o que compõe esse voto de nazireado? 3 coisas. Essa criança e a mulher não poderia beber bebida forte, ou seja, não poderia beber nada que fosse derivado da vinha, de uvas, bebidas alcoólicas. Segundo, essa criança, esse enviado de Deus, essa promessa, não poderia raspar o seu cabelo, desde do seu nascimento até a sua velhice. Ele não poderia passar navalha sobre os seus cabelos. E terceiro, o nazireu não poderia relar, ter contato com algum cadáver, com algum corpo morto, seja de animal, seja de alguma coisa. Ele não poderia ter contato com algo morto. São 3 coisas. Não poderia beber bebida forte, não poderia raspar o seu cabelo e não poderia estar próximo, tocar algum corpo. Essa é a forma, esse é o recado. O anjo volta para quem o enviou. O texto nos fala que é um anjo de Deus. Sabe o que é interessante, irmãos? Quando Manoá ouve esse primeiro relato, porque o anjo aparece primeiro para a mulher. Tem um negócio interessante na Bíblia, irmãos. Não é a primeira vez que isso acontece. Sempre Deus, Ele envia um enviado, aparece primeiro para a mulher, aí a mulher transmite o recado para o homem. Aí Manoá recebe, ele fala: não, então vamos orar ao Senhor, para que Ele apareceu para você, Ele apareça para mim, também para mim. O texto nos fala, a Bíblia nos fala que Manoá orou ao Senhor, rogando para que aquele mensageiro que apareceu para sua esposa, aparecesse para ele também. O texto nos fala que pela segunda vez o anjo aparece, a mulher, vendo o mensageiro, vai lá e chama Manoá. Quando o Manoá, ele tem um contato, ele começa a perguntar: como que eu vou criar essa criança? Já que ele é alguém prometido por Deus, já que ele fora dado por Deus, como que eu vou criá-lo? Aí o anjo torna a repetir as mesmas palavras: não passe navalha, não beba bebida forte e não toque nenhum defunto. Aí o Manoá, irmãos, olha o que ele faz. Ele fala assim: qual é o teu nome? Para que depois eu te honre. Sabe o que o anjo fala? Eu não ousarei dizer qual é o meu nome, porque ele é maravilhoso. Quando a gente olha assim, dá a entender que o nome do anjo era maravilhoso. E não é isso que o anjo está falando. O anjo está falando o seguinte: o meu nome é tão alto que você não poderia entendê-lo. A sua mente não iria compreendê-lo. E sabe o que é mais interessante ainda, irmãos? Eu acredito que o anjo não fala o seu nome para Manoá, para que depois Manoá não lhe desse culto, não lhe honrasse, porque o anjo entende que toda honra, toda glória, todo louvor é dada a Deus, somente a Ele, irmãos, somente a Ele. Por isso o anjo não diz o seu nome. Então o texto nos fala que Manoá, alegre, irmãos, uma bênção. A sua mulher estéril agora tem uma promessa, e não é uma promessa qualquer. Pela mensagem que fora transmitida pelo mensageiro, e pelo voto que esse menino teria que ser de nazireu, ele seria alguém importante. Então ele queima incenso ao Senhor, ele faz um sacrifício, ele oferta um cabrito, e o Senhor recebe esse sacrifício. O texto nos fala que o anjo retorna para aquele que o enviou pela sua segunda vez. Lá no final do capítulo 13, o versículo 24 nos fala: depois disso
esta mulher teve um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Sabe o que é interessante, irmãos? No Velho Testamento, o Espírito não habitava como habita em nós hoje. Hoje a palavra do Senhor nos fala que nós somos casa, nós somos templo, habitação constante do Espírito Santo. No Velho Testamento o Espírito vinha em porções, de quando em quando, como está escrito, de tempos em tempos, para cumprir, para realizar algumas coisas que o Senhor estava direcionando, dirigindo. E o Espírito começou a incitar a Sansão, começou a descer sobre Sansão. Aí chegamos no capítulo 14, que nós lemos. Sansão já grande, a promessa cumpriu-se. Aquela que era estéril agora tem um filho. Sansão desce a Timna. E aonde que é Timna? Era na fronteira com Jerusalém e fazia parte do território dos filisteus. Sansão, fazendo uma visita naquele lugar, ele vê algo que chama a atenção. Ele vê uma mulher e ele deseja aquela mulher. Ele quer tomar aquela mulher como esposa. A tradição daqueles dias não é como nós conhecemos hoje. Naquela época os casamentos eram feitos entre tratos entre os pais do noivo e da noiva. Então Sansão vê aquela mulher, ele volta, ele regressa ao seu pai, ele fala: desce até o lugar, lá tem uma mulher entre as filhas dos filisteus, e eu a quero para mim como mulher, como esposa. O seu pai vendo isso, a sua mãe também, ficaram assustados. Não há porventura aqui no meio de Israel, dos filhos de Israel, alguém, filhas, que você possa assim tomar por mulher? Qual foi a resposta de Sansão? Não, porque esta agrada aos meus olhos. E sabe um detalhe, irmãos? Nem tudo aquilo que agrada aos nossos olhos é da vontade de Deus. Nem tudo aquilo que é agradável aos teus olhos é bênção de Deus para a tua vida. Nem tudo aquilo que encheu os teus olhos Deus reservou para você. Mas Sansão insiste, lembrando, filho da promessa, a promessa em pessoa, alguém que constantemente recebia o Espírito do Senhor, que nós já sabemos, né? Conhecido pela sua grande força. Mas alguém com grande força também tem a sua fraqueza. Alguém dotado de força física, mas tem as suas fraquezas morais. Tomado pela aparência dos seus olhos, ele insiste. O seu pai e a sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, porque afinal de contas ele foi levantado por Deus para derrubar os seus inimigos. Então o seu pai e a sua mãe descem até lá. O texto nos fala aqui no caminho para lá, irmãos. Sansão com seu pai e com sua mãe, chegando às vinhas de Timna. Aonde que ele estava chegando, irmãos? Próximo às vinhas. Os irmãos vão se lembrar, ele era nazireu.
Números capítulo 6 nos fala que o voto de nazireado, o voto de alguém nazireu, ele não poderia passar próximo das vinhas, não poderia beber nem a uva fresca, nem provar da uva fresca, nem a uva amassada, nem a casca da uva, nem os caroços da uva. E lá está Sansão, próximo da onde, irmãos? Da vinha de Timna. Olha o perigo, irmãos, muito forte, irmãos, cheio da presença e do Espírito de Deus sobre ele, mas era alguém que constantemente brincava com aquilo que foi depositado na sua mão. Nós falamos aqui hoje na escola bíblica dominical pela manhã, muita força sem sabedoria é fraqueza. Sansão chegando próximo à vinha, o texto nos fala que ele vê um filho do leão, que vem ao seu encontro rugindo, e ele vai também ao encontro, afinal de contas ele está cheio do Espírito do Senhor, e o Espírito do Senhor se apossa dele, enche ele, de forma tão poderosa que ele rasga o leão no meio, como se estivesse rasgando uma folha de papel. Sansão, cheio do Espírito, cheio de força, rasga aquele leão, e ele segue o seu caminho. O leão fica ali. Os irmãos vão se lembrar, ele passa pelo primeiro perigo, ele caminha pelas vinhas, ao que estava a ele reservado não passar perto. Aí ele mata aquele leão, ele vai até lá, ele faz o trato. Aquela mulher se agrada à vista daquilo que ela vê em Sansão. O texto nos fala que dias depois, irmãos, Sansão desce agora para tomar aquela mulher como esposa, cumprindo-se assim o contrato. Aí Sansão se aparta para um caminho diferente. E o que vai Sansão ver? Ele vai ver o leão que ele matou da outra vez que ele passou por aquele caminho. O texto nos fala que quando ele passa por aquele, vê aquele corpo daquele leão, havia um enxame de abelhas com mel no corpo daquele leão. E os irmãos a se lembrar, ele é nazireu, ele não pode tocar em nada morto, ele não pode enrelar nada que seja um cadáver, que está morto, seja um animal, seja um ser humano, ele não pode. O texto nos fala que ele, tomando pelas suas mãos, foi andando e comendo. Depois deu para o seu pai, para sua mãe, não falou de onde era aquele mel. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós estamos desde ontem, no início desse culto, no culto de ontem, falando acerca da volta de Jesus, acerca de nos encontrarmos com Ele. E essa mensagem tem tudo a ver com isso. Não se distraia. O nosso inimigo, o nosso adversário não vai lançar algo escancarado no seu caminho. Ele vai mascarar, ele vai confundir. Sansão não poderia tocar o corpo do leão. O que está sobre o corpo? Um enxame de abelhas com mel. Ele pensa, vou pegar. A queda de Sansão começa por aqui, ó. Ele toma o mel, ele toma e começa a se alimentar e tem contato com aquele corpo. O que estava fazendo Sansão? O que pensava Sansão? Talvez que pela sua força, pela sua enorme força, que nunca mais acabaria a sua força. Será que era isso que Sansão pensava? Eu acredito que sim, irmãos. Nós aprendemos, irmãos, o inimigo, ele vai nos trazer algumas coisas no seu caminho, e ele não vai colocá-las, ele vai confundir você, ele vai procurar trazer confusão.
Primeiro Sansão está na vinha, agora está tendo contato com o corpo do leão. Do seu voto, 2 já foram quebrados. 2 já foram quebrados. Sabe o que nós aprendemos, irmãos? O nosso inimigo, o nosso adversário, nos nossos dias, ele está lançando coisas, passando mel por cima, trazendo coisas ao nosso caminho. Ah, mas agrada os meus olhos. Mas será que agrada os olhos de Deus? Será que agrada, está de acordo com a palavra de Deus? Será que os lugares que eu amo? Sansão estava caminhando pela vinha quando viu essa mulher. Os lugares que eu passo revelam aquilo que eu procuro, aquilo que eu busco. Não se deixe levar por mel, por aquilo que é doce ao seu paladar. Isso está camuflando aquilo que Deus já falou para você que não é para você tocar. Já falou para você que não é para você se relacionar com isso. E ele tem passado mel. Lembra, irmãos, dos 3 votos, 2 já foram quebrados por Sansão. Depois disso, o texto nos fala que Sansão coloca fogo na seara dos filisteus. Sansão fere 1000 homens com uma queixada de um jumento. E lá na frente, irmãos, novamente Sansão é seduzido por Dalila, outra mulher. Olha que complexo, né, irmãos? É para a gente refletir mesmo. Alguém tão forte, mas que facilmente é convencido por uma mulher. Não que as mulheres não sejam fortes, mas sem o uso da força. Esse homem matava milhares, com uma queixada matava 1000. O texto nos fala isso. Mas foi persuadido, foi convencido por palavras, foi induzido, foi envolvido pelas palavras dessa mulher. E sabe o que é interessante, irmãos? Já estou concluindo. Dalila não era o inimigo de Sansão. O inimigo de Sansão eram os filisteus. Quem era Dalila na história? Dalila era distração. Nós estamos falando acerca da volta de Jesus, do arrebatamento, de nos encontrarmos com Ele, mas precisamos estar atentos com as distrações. Não foi Dalila que corta o cabelo de Sansão. Dalila percorre, se infiltra, até que durante 3 vezes Sansão fala: se você fizer assim, assado, eu perco a minha força. Pela segunda vez, se eu fizer assim, assado, eu perco a minha força. 3 vezes. E Sansão brincando e brincando. Quando ele abre, o texto nos fala que ele abriu totalmente o seu coração. Cuidado com quem você abre o seu coração. Tem conselhos que estão disfarçados, irmãos. Nem todos servem para te aconselhar, nem todos servem para te dar uma palavra de Deus. Tem muito curioso disfarçado de aconselhador, buscando saber coisas apenas para flertear e apenas menear coisas na sua vida. O texto nos fala que Sansão abriu o seu coração para Dalila, e desta vez, quando ele acordou, o seu cabelo estava raspado. Aí Sansão se levanta, porque nas 3 vezes Dalila fala assim: aí vem os teus inimigos, aí vem os filisteus. E ele se levanta com força, rasga, rebenta as cordas e derruba os seus inimigos. Quando o terceiro voto do nazireado é
concluído, é quebrado, melhor dizendo, a sua cabeça está raspada, o texto nos fala que Sansão se levanta, mas ele não sabia que o Espírito de Deus já tinha se apartado dele. Meus irmãos, isso é um perigo. Falando acerca da volta de Jesus, cuidado nos lugares que você frequenta. Os lugares que frequentamos revelam o que está o nosso coração à procura. Cuidado com aquilo que você toca. Cuidado com a aparência dos seus olhos. Os nossos olhos são enganosos, irmãos. Tanto é que a Bíblia fala que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Cuidado com quem você abre o seu coração. Cuidado, irmãos. Tem muitas pessoas que têm uma porção de Deus, que foram chamadas por Deus para serem instrumentos de Deus, mas que estão se perdendo por conta das distrações. Mães, ensine os seus filhos para que cresçam e andem nos caminhos do Senhor. O Senhor está me direcionando aqui, porque tem alguém aqui, irmãos, que precisa ouvir isso. Não se distraia. Nós sabemos quem é o nosso inimigo, mas ele constantemente nos envia distrações. São distrações para que você não cumpra o seu chamado, são distrações para que você não permaneça debaixo da palavra de Deus, são distrações para que você se torne insubmisso à vontade de Deus, são distrações para que faça que você pense: ah não, o Espírito permanece, mas o Espírito já se retirou faz tempo. Cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. O Espírito do Senhor está falando aqui: não endureça o seu coração. Cuidado com as distrações. Deus tem falado no meu coração que tem pessoas aqui que foram chamadas por Deus, para serem canais de Deus, para que vidas sejam alcançadas, para que casas sejam transformadas, para que famílias sejam transformadas, mas que não estão fluindo no chamado que Deus assim tem com elas, por conta das distrações. Profetas estão calados. Se coloque na brecha, se coloque na posição que Deus lhe chamou, meu irmão. Se coloque. Quando nós adentrarmos a eternidade, irmãos, nós não vamos nos arrepender por eu deixei de comprar algo. Não. Tudo isso vai sucumbir à eternidade. Quando nós estivermos perante Ele, meus irmãos, será doloroso ouvir: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor, mas no teu nome eu fiz isso, eu cantei, eu preguei, expulsei demônios, mas apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Sabe o que nós aprendemos com Sansão, irmãos? Ele caminhou, andou, falhou, brigou, mas no finalzinho da sua vida,
ele se arrependeu. O texto nos fala que ele estava dentro do templo, lá no povo, na nação dos filisteus, com os 2 olhos arrancados, com a cabeça raspada. E aquele que foi chamado para ser libertador, irmãos, instrumento de Deus, agora era escravo, um bobo da corte. Os filisteus tiravam sarro, brincavam: traga aqui Sansão, vamos louvar o nosso Deus, porque esse que era o afligidor, agora o nosso Deus nos deu nas nossas mãos. Porém o texto nos fala, a Bíblia nos fala, irmãos, que Sansão, sem os seus olhos, ele pega alguém pela sua mão e diz assim: me conduza às colunas do templo, para que eu me agarre, que eu segure nelas. O texto nos fala que ele orou ao Senhor, dizendo: Senhor, eu pequei contra ti, mas por uma última vez, permita eu novamente ser cheio do teu Espírito, da tua presença. O texto nos fala que ele agarra as 2 pilastras, os 2 pilares do templo, e todo aquele templo cai, e todos os inimigos, os filisteus, morrem ali. E sabe o que é interessante, irmãos? O texto nos fala que na sua morte ele matou mais do que em toda a sua vida. Sabe o que isso nos fala, irmãos? A graça de Deus liberada para nós, se nós nos arrependermos, se nos voltarmos a Ele, se nós regressarmos a Ele. Amém? Que Deus te abençoe, que você guarde essa palavra no seu coração. A sua chama está acesa. Cuidado com as distrações.